Devo dar o dízimo na igreja onde congrego? Uma denominação é como um clube com associados. Se você se associa a ela, você tem a obrigação moral de aceitar suas diretrizes e também contribuir conforme for ordenado. Seria desleal querer usufruir da infraestrutura sem contribuir de alguma forma. Pode ser que você não concorde com a destinação que é dada ao dinheiro, porque observa o pastor vivendo uma vida de luxo, andando de carro importado e levando os filhos para passear na Disney, enquanto irmãos mais pobres e enfermos passam necessidade. Este é um dos percalços de se pertencer a uma organização religiosa, seja ela qual for. Mas se você entender que o dízimo não é para a atual dispensação, quando o correto são as coletas conforme a prosperidade de cada um e destinadas não a um ministro assalariado, mas a atender às necessidades dos irmãos e à obra do Senhor, então você deve sair do sistema para estar congregado somente ao nome do Senhor. Estar filiado a uma organização leva você também a pecar por associação, quando a organização apoiar causas contrárias à palavra de Deus ou abrir sua comunhão para pessoas vivendo abertamente em pecado. Alguém me perguntou outro dia se é certo ele dar o dízimo na igreja que ele frequenta. Eu falei, é certo. É certo, sim, você dá o dízimo na igreja onde que você frequenta, porque ali eles criaram um sistema que sobrevive graças ao dízimo. Então você tem lá um templo, você tem os bancos, você tem o ar-condicionado, você tem todo o material, os empregados para limpar e tal, o pastor para pregar, tudo isso é bancado pelo dízimo. E se você frequenta, você tem que dançar conforme a música, você está no baile. Você tem que dar o dízimo então. Seria desleal, seria ruim, errado, desonesto, você querer usufruir de tudo que tem ali e não contribuir do jeito que é determinado ali. Agora, se você entende que não deve dar o dízimo, porque a Bíblia não ensina dízimo na doutrina da igreja, saia dali e deixa o Senhor cuidar deles. Não é você que vai resolver o problema. Saia, aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. Todo aquele que profere o nome do Senhor. Geralmente é fácil você identificar o mal moral, né? Esse está na cara, e até mesmo o mal doutrinário, se você entende um pouco da palavra de Deus, é muito fácil detectar. Mas nem sempre é tão fácil detectar a iniquidade eclesiástica, para você se apartar dela. Porque que mal há eu frequentar uma denominação? Que mal pode fazer? Em que a denominação pode me contaminar, né? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que deixou um comentário num dos meus vídeos. Ela fala assim, foi até ingênua de falar isso. Nossa, Deus te usa muito, Mário. Se você fosse presbiteriano, eu apoiaria mais ainda, mas com certeza Deus te deu o dom de mestre ou pastor. Esse é o mal eclesiástico, o que ele faz com a cabeça da pessoa. Se você fosse presbiteriano, eu te apoiaria mais ainda. Porque ela acaba acreditando que ser presbiteriano é uma vantagem assim, acima de todos os cristãos. E esse tipo de pensamento também pode acontecer na cabeça de alguns que congregam somente ao nome do Senhor. Precisa tomar cuidado. A gente não pode pensar que seja imune a esse tipo de pensamento. Mas você, quando está ligado a uma organização religiosa, você, por associação, está ligado a tudo que aquela organização pratica. Levantou-se agora, inclusive, depois dessa chacina numa escola americana, que é uma escola mantida pela igreja presbiteriana, lá em Nashville. E levantou-se lá uma questão, apareceram notícias também, porque já houve um escândalo nessa escola. Aí vão cavar fundo a coisa, né? De um pastor que era pedófilo, que pastoreava essa igreja também, mas praticava pedofilia. Então,
se você faz parte dessa organização, você faz parte de tudo o que acontece dentro dela. Porque não existe o julgamento. Eu me lembro de alguns irmãos uma vez nos visitaram aqui em Limeira, e eles vinham de um grupo, e esse irmão me contou, né, meio desapontado, ele falou assim, o que acontece lá é o seguinte, eles têm lá, onde ele congregava, tinha um senhor lá de mais idade, que era o que mais entendia da Bíblia. Mas ele foi pego em atos de pedofilia. E foi disciplinado, uma disciplina branda, por pouco tempo, porque sem ele as reuniões não funcionam, porque ele é o que mais ministra. Então logo deixaram voltar, levantaram a sua disciplina, né, para que ele pudesse continuar ministrando. E um outro irmão também desse grupo, também me confidenciou que ele se sentia muito mal na ceia. Porque na ceia ele sempre sentava ao lado de um outro que participava da ceia, e a ceia era aberta, né? Praticamente quem quer participar, participa, não tem nenhum julgamento e tal. Ele fala, Mário, eu me sinto tão mal, porque o cara do meu lado, todo mundo sabe que ele é adúltero, que ele tem uma outra mulher, que ele trai a mulher dele e dorme com outra, mas ele parte o pão do meu lado, na ceia do Senhor. Então, veja que quando você está num ambiente, numa organização, você está contaminado pelas coisas que acontecem nessa organização também. Porque não existe julgamento, então, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É basicamente isso que acontece. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.